quebramos um ciclo ali de colocar pessoas que são ligadas ao partido, a gente sabe, né? Não vamos esconder a verdade, que sempre foi assim. Então, as diretoras escolheram cada uma a sua auxiliar. Passando aqui para deixar uma mensagem para o meu amigo, companheiro, parceiro de todas as horas. São 18 anos de convivência, né? Vamos entrar numa polêmica aqui. Como a gente é cidade pequena, né? Esse convite tinha sido feito antes, depois, tinha alguma coisa acertada, não tinha acertado? Tu achou que ia vir aqui ia ser só moleza? Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao No Break Podcast de hoje com o nosso hoje secretário da Educação, Andriel Santana Gonçalves, que vai falar para nós sobre a vida passada, não, né, que ele não é reencarnado, mas sobre a história de vida dele, de onde ele veio, para onde ele pretende ir, sobre o trabalho dele hoje, claro, e sobre muito mais coisas. É isso aí, seu Andriel Santana Gonçalves, como é que está o senhor nessa noite? Seja muito bem-vindo. Cara, tô muito bem, brigadão aí pelo convite, né, poder falar um pouco da minha história. Hoje muitas pessoas veem aí o Andriel secretário, mas não sabe do passado, de onde eu vinha, as lutas até chegar nesse momento de assumir uma secretaria que, querendo ou não, é um cargo importante para o município. Talvez aí profissionalmente o cargo mais importante que eu já assumi, dada a relevância, né? E falar um pouquinho, conversar, e é isso que a gente veio fazer aí hoje. É isso aí. Seu Andriel aqui, que é meu parceiro de longa data, né? Nós nos conhecemos há uns 20 anos atrás, calculou. Antes, muito antes. Hoje eu resolvi chamar a família toda, né? Nessa quarta. Hoje a gente está gravando numa quarta-feira, uma semana adiantado do que vai passar o episódio. Nessa quarta-feira tá passando aí o do teu... O Jean, né? Do Jean, do cunhado. Show de bola. Viu a chamada e não assistiu, né? Pô, não dá, né? Tá aqui. Pessoal, nós estamos gravando na hora que tá passando. Na hora que tá passando o podcast. Então, é mais ou menos assim que funciona. Bom, o seu Andriel, que é marido da dona Daiane Sardagna Gonçalves, é isso? Pai do Davi, da Isabelle e do Rian. 12, 6 e 2 aninhos. Diz que tá mais um a caminho aí. Não. Chega. 3, fechou a fábrica. Já aumentasse a população, né? Porque se tu faz só 2. Eu fiz, isso, né? faz só 2. Eu fiz. Se faz só 2, morre 2, fica 2, não aumentou nada. Então, isso aí. O Andriel que hoje vai falar sobre os desafios aí da profissão, vai contar umas fofocas para nós aí, se possível. Não vou citar nomes. Isso, sem citar nomes, claro, mas vai falar do desafio da profissão, vai falar como é que ele chegou até aqui, né? O que ele já fez. Já foi costureiro, já foi pé de serra, né? Já ajudou tombatora, já emanilhou fumo, nunca plantou fumo, Andriel? Plantei fumo também, cara. Na verdade eu plantei mais... uns 2 anos aí com meu sogro, né, ajudando eles, quando conheci a Daiane, e 1 ano me aventurei, eu e ela, plantamos fumo, não deu nada, uma roça horrível. Acho que meu sogro pagou o dinheiro aí de dó, né, mas que era tudo ele que controlava, aquele acordo de família, né? Sim. Planta tantos mil e tantos mil é de vocês, então, mas deu muito ruim a safra e desisti, e na época também era engraçado que assim, eu e a Daiane trabalhava na malharia no período da noite. Então a gente mudou de turno, começava às 2 da tarde e ia até às 11. Só que antes disso a gente já acordava, meu sogro não tinha dó da gente, era 6h30, 5h30, dependia do dia, já estava ali batendo na porta e vamos para a roça, o pau pegava. É isso aí, nem tudo são flores que a gente vê hoje aí de secretário, não que seja uma profissão fácil, né? Mas é peleia. Hoje tu é efetivo no estado, na verdade, se afastou, não é efetivo. Não sou efetivo, fiz 2 concursos, um mais recente. O primeiro concurso eu passei na minha área, na primeira, eu tenho 3 formações, né? Sou formado em História, Geografia e Língua Portuguesa. O primeiro concurso que eu fiz em História eu passei, só que também não li o edital, no edital não abria vaga de História para a região. Então agora há poucos anos aí começou a surgir umas vagas. Fiz agora o último concurso talvez o mais concorrido aí dos últimos anos, um concurso forte para professor. Muitos poucos passaram aí na região. Eu fiz para 2 áreas, uma de História e uma que exigia Pedagogia. E Pedagogia eu não sou formado. Ironia da vida, na área que eu sou formado, eu passei na prova escrita, depois não passei na prova
tinha uma redação, né? Faltou uns pontinhos ali, recorri, ganhei mais uns pontinhos, mas ainda faltou um pontinho para mim passar. E passei na área que eu não sou formado, que é a área da pedagogia. Tô lá, passei, mas até pensei em começar a pedagogia agora, né? Até por causa da função, enfim. Mas estou pensando o que eu vou fazer ainda, se eu vou continuar a faculdade. Talvez me chamem nesse período e eu não estou formado, não vou poder assumir. Enfim, planos que a gente vai fazendo, se dá certo ou não, e deixa a vida seguir, se é, né? Eu sou muito assim, Jean, eu tenho um planejamento, sim, só que eu tenho muita fé em Deus, então as coisas que são para acontecer, vão acontecer, se eu querer ou não. Ironia ali, né, eu falei do concurso que eu fiz o concurso, não passei, cara, eu estudei muito para esse concurso, estudei muito mesmo assim, e não passei, e ficava naquela, meu Deus, e pô, estudei, me dediquei, não passei, o que está acontecendo, né? Aquela pergunta, pô Deus, o que é de mim? Eu estou fazendo a minha parte. A gente é ser humano e peca, às vezes, duvidar de Deus, mas Deus não erra nunca. E logo depois, com essa frustração, apareceu o convite, né, para assumir a secretaria. Então ali eu entendi muita coisa. Pô, não era para mim passar e assumir essa vaga. Deus tinha outros propósitos. Se tu fosse efetivo, tu poderia se afastar? Cara, eu não sei te dizer. Eu acho que para pegar no município, eu acho que não. Eu teria... Não, isso. Sei que alguns professores aí nas antigas já tiveram convite, professores efetivos, e não assumiram a vaga porque perderiam todos os anos de carreira aí no estado, né? Tem que basicamente pedir a conta, se fosse o caso. Pedir a conta e começar do zero, e querendo ou não, secretário ali, a gente sabe que é um período de 4 anos, tendo a reeleição fica 8. Eu estou, não vou ficar, né? Isso eu tenho muita ciência. Eu vou voltar para a sala de aula, eu sou professor. Pode ser que mude no futuro, apareçam outras coisas, enfim, mas na minha consciência eu estou tranquilo. Fazer o trabalho da melhor forma possível, fazer aquilo que eu acho que tem que fazer, não é só o que eu acho que tem que fazer, né? Então, na secretaria, a gente tem muita ajuda de várias pessoas, várias opiniões, a gente nunca decide nada sozinho. Mas sabendo que um dia esse período vai passar, e provavelmente vou fazer aquilo que eu amo, que é dar aula, né? Inclusive, quando pintou o convite, e depois pintou um convite, que não era, como é que eu posso dizer? Uma sondagem, vamos dizer assim. Primeiro veio uma sondagem, eu fiquei com aquilo e tal. Depois, quando afirmaram que ia ser eu, então bateu aquela deprê de professor, né? Putz, e agora? Vou sair da sala de aula. Imagina, o ano passado eu passava aí 40 e poucas horas dentro de uma sala, dando aula, que é o que eu amo fazer, e pintou aquelas deprê assim, putz, e agora? Vou sair de dentro da sala de aula. Mas depois eu entendi, né, que eu tinha uma função muito maior, e abracei a causa, e hoje estou aí na secretaria. É isso aí. Vamos entrar numa polêmica aqui. Como a gente é cidade pequena, né? Esse convite tinha sido feito antes, depois, tinha alguma coisa acertada, não tinha acertado? Tu achou que ia vir aqui ia ser só moleza? Mas antes do André responder, quero agradecer meus patrocinadores que ficam aparecendo em algum lugar por aqui, que eu nunca sei onde é que e pedir para que todo mundo que está assistindo o vídeo curta, comenta e compartilhe. Agradecer também o meu editor El Bigodon, que está aqui sempre junto com nós, né, apertando os botãozinhos. Acabou de tirar o tênis aqui, vocês não têm noção da situação que ficou aqui no estúdio, mas está tudo certo, ajuda nós aí, está sempre parceiraço. Lembrando que a promoção para descobrir quem que ele ainda está valendo. Vale um rodízio de pizza no sítio Agroboing. Certo? Quem participou do programa não vale, só para avisar quem está aqui na minha frente, tá? E eu já sabia que era ele, tá? Mas não... Bigodon, porque ele, né, chegou em local, mudou, né? Tinha, agora não tá mais com o El Bigodon, mas fiquei com vergonha de... Agora ficou El Peladon, né? Porque não tem mais bigode. Mas agradecer vocês aí, lembrem-se de falar lá quem que vocês acham que é o editor El Bigodon, meu editor misterioso. 5 de dezembro, um rodízio de pizza caprichado no sítio Agroboing. Agradecer de novo, né, o Jairo e a Luana que vieram aqui, bateram quase 12 mais 1
de 1.000 visualizações, Sim. 12.900 visualizações, que pode parecer para um canal grande nada, né? Mas para mim é bastante, para nós aqui, para o tamanho da nossa cidade, 12.000 e poucas visualizações são bastante. Lembrando que é 12.000 e poucas visualizações de um vídeo de 1 hora e pouco, não é 12.000 visualizações de um vídeo de 15 segundos. Então, devagarzinho vamos crescendo, e por isso já agradecer de novo os patrocinadores, né? Porque esse estúdio aqui, por mais simplesinho que seja, custa um certo valor e sem eles seria muito mais difícil. Mas vamos lá, André. Voltando. Teve convite prévio? Não. Não. Então não teve acerto, vota em mim, que não rolou isso. Não, até porque eu sou bombeiro voluntário, então lá dentro da corporação a gente preza por isso, tem o comandante Kleber lá, não ter parcialidade, óbvio, cada um tem o seu, mas a gente evita expressar muito, por causa o bombeiro é do município e envolve também, querendo ou não, ajuda dos prefeitos, da prefeitura, enfim. Então, eu tinha, óbvio, todo mundo sabe, eu acho que eu tenho uma amizade muito grande com o Thiago, já é de tempo, de comunidade, né, um apaixonado pelo Aimoré, então trabalhei lá no Aimoré, levando lá como tesoureiro, fizemos um ótimo trabalho lá, sempre se demos bem, em bote, truco, enfim. Mas ele me pediu meu voto, como normal, né? Todos, né, pediram, enfim. E passou a eleição, eles venceram e tal. E tempo depois, lá, outubro, acho que era final de outubro, começo de novembro ali, acho que era começo de novembro. Lá pelo meado de novembro, pintou o convite, ele veio, como eu falei, uma sondagem, né? Não era um convite, ó, André, precisa saber, né? Se no caso falando, fosse, se no caso foi assim a conversa. Sim. Se no caso fosse, não estou te prometendo nada. Se no caso fosse, eu disse, vamos ver e tal, tem que conversar com a família, querendo ou não, certo, né? Claro. Minha esposa e baixinha é braba, né? E é a base de tudo ali. Minha esposa está sempre, todas as coisas que eu fiz na vida, sempre ela está do meu lado ajudando, então também não di nada de certeza para ele, como ele não me deu certeza, só fez uma sondagem para saber se eu teria a possibilidade. Então conversei com ela não queria, né? De jeito nenhum, minha esposa não queria, porque trabalha na Câmara de Vereadores, então já vive esse mundo, e eu sempre fui afastado um pouco dessa questão da política. E depois, né, conversando com ela e tal, ela viu que eu comecei a pensar e queria, né, houve o desejo, só que eu não sabia se eu ia ser. Eu só houve uma sondagem e aí um aceite meu, mas sem saber se eu seria ou não. Eu fui saber lá no dia 15 de dezembro, aproximadamente, que eu tive uma confirmação, né, ali do vice-prefeito, nosso nome para a secretaria é você, então, tanto que muita gente me pedia, que já sabia, isso acaba vazando, né? Muita gente vinha me pedir, André, tu vai ser o secretário? Não sei, eu sei que estão me sondando, mas eu não tinha nada concreto. Então eu dizia, eu não sei. Não adianta eu dizer que eu vou ser e daqui a pouco pinta um outro nome, enfim. Então foi assim, essa história de como eu virei secretário municipal de educação. Sim. E conta para nós como é que é o primeiro dia. Sou secretário, entrei. Rola um frio na barriga? Rola um frio. Um gelo assim. Tu não sabe de nada, né? Ninguém nasce sabendo, Ninguém nasce sabendo. Eu trabalhava no estado, para quem não, né, em casa, no estado lá na escola Victor Meirelles, a gente dá aula do 6º ao 3º ano, terceirão, né, 6º, 7º, 8º, enfim, até chegar ao terceirão. E no município os alunos são ali do 0 anos ali, né, até os 10 anos, 11 anos, até a 5ª série. Então é outra realidade. Então primeiro eu tive que me adaptar. Eu tinha um bom conhecimento, até porque eu tinha feito, como eu expliquei agora há pouco, eu tinha feito um concurso, e no concurso não tem, se tu dá aula para o terceirão ou para a creche, a prova vai cair geral, né? Então eu já tinha uma boa bagagem de estudo, isso eu posso afirmar, que eu estudei muito, e eu sempre fico bem colocado, assim, não fico em primeiro, mas fico bem colocado nos seletivos, enfim, e para isso eu preciso estudar. Então eu tinha uma noção boa, só que a prática é diferente, né? É um choque de realidade. Isso, então eu tive que chegar, saber como é que funcionava, saber onde é que eu estava pisando. A gente entende que também tem a parte política,
tem o plano de governo do nosso prefeito, do nosso vice. Então, tudo isso eu tenho que... E é pouco tempo, não tem anos para você ficar ali, né? Você tem que assimilar tudo muito rápido e pegar o bonde andando e começar a organizar. E a população cobra, e tem que cobrar, né? E a gente tem que ir. Graças a Deus, agora eu acredito que essa parte de conhecimento, obviamente, que tem muito para aprender, mas o básico que a gente precisa está aí na ponta da língua. A gente já tem um caminho, já tem projeto, já sabe onde é que a gente quer chegar, já sabemos como está a educação no município. Então agora já sabemos, partindo desse ponto, sabemos onde é que queremos chegar. Então já temos muitos projetos ali, a administração dá um apoio muito forte para a gente, né? O nosso prefeito Marcelo, o nosso vice Tiago, sempre ali cobrando da gente, querendo saber como é que tá as coisas, né? Graças a Deus foi um ano de aprendizado, mas também foi muitas conquistas. Conseguimos fazer muitas realizações e acredito aí que para o futuro aí, para os próximos 3 anos, para a área da educação, tem muita coisa boa acontecer. O que tu acha que tinha de ponto negativo que tu já conseguiu consertar, digamos assim, que tu acha que era o pior, o defeito, sei lá, ou uma coisa que não estava funcionando legal, que tu conseguiu botar no nível que tu pensa assim, bota a cabecinha no travesseiro e pensa, que bom que eu consegui arrumar tal coisa? Primeiramente a gente tinha que ver como estava a educação. Então, no primeiro semestre a gente começou ali um trabalho forte na parte pedagógica, né? Então, e também fazer os professores, diretores assimilar aquilo que a gente queria. Então, eu tive algumas dificuldades no ano passado, estava dentro de sala de aula, então eu tinha algumas dificuldades aí com a escrita, a leitura, óbvio, poucos alunos, né? Mas é aquilo que a gente não aceita. Então, um aluno chegou lá no estado, ele tem que chegar, não digo um escritor, né? Mas ele tem que chegar com uma base boa para daí em diante ele começar com os assuntos específicos, né? Ciência, ensino religioso, história, matemática, enfim, mas tem que chegar com uma base forte. Então, a gente, junto com as diretoras, né, que são fenomenais, nossas diretoras, nossas auxiliares de direções, temos ótimos professores, então, mostramos o que a gente queria, que é o quê? Os alunos chegarem lá no 6º ano, né, lendo muito bem e escrevendo textos de forma satisfatória. Então, e as 4 operações. Então é isso que a gente queria, o básico. A gente não queria nada de revolucionário, vir mudar a educação. A gente queria o básico, a base muito forte. Então passamos para os diretores, passamos para os professores. Tivemos um pouco ali, né? Querendo ou não, a gente chega de fora com outro olhar. Tem um desconforto, enfim, normal. Tudo normal, a gente, né? Então botamos essas metas, começamos a fazer avaliações diagnósticas para saber, né, como é que estava a educação do município, o conhecimento. Fizemos 3 avaliações, já fechamos o ciclo, fizemos 3 avaliações, conseguimos perceber algumas coisas e dar encaminhamento ali para as escolas. E outra questão que a gente agora, né, o primeiro semestre foi isso, a parte pedagógica, certo? E agora no segundo semestre a gente eu parei um pouco, não estou tanto nas escolas. No primeiro semestre, como eu queria essa parte pedagógica, eu estava mais dentro das escolas, direto. Agora, segundo semestre, a gente começou a ficar um pouco mais fora da escola, porque precisamos ver a questão estrutural das escolas. Então, o nosso trabalho agora está voltado para isso. Ver o que a escola precisa, prevendo ampliações. Temos aí a implantação ano que vem da escola em tempo integral na escola Rio Denic. Fizemos um diagnóstico dos problemas que a gente tinha estruturais. Alguns que eram básicos a gente já começou a resolver. Alguns exigem um pouco mais de atenção e também de verba, né? Alguns são problemas maiores. E estamos trabalhando nessa questão, fazendo projetos com engenheiro, né, vendo, e isso tudo não é o Andriel que está fazendo. Assim, a gente junta, né? É um conjunto, o pessoal da secretaria, a gente traz as diretoras, né, para conversar o que elas estão precisando, a gente tenta prever como é que a escola vai ser daqui a um tempo, quantidade de alunos, o que a escola precisa, precisa de sala informatizada, precisa de sala maker. Muitos vão dizer, meu André, mas tu é um sonhador. Não,
junto com as diretoras, auxiliares e alguns professores ali, a gente está tentando montar como a escola, a estrutura da escola deveria ser para o futuro, o ideal. Então, baseado nisso, a gente está com uma engenheira ali, montando os projetos, ainda não estão prontos, muitos vão ficar prontos só no ano que vem, né? Então, todas as escolas a gente vai ter projetos estruturais de melhorias, né? Prevendo o futuro, com salas melhores, salas adaptadas, salas adequadas. Nós temos algumas escolas que têm ali algumas salas muito pequenas, então já estamos prevendo. Estamos agora com a administração municipal, junto da secretaria, adquirindo terrenos em algumas escolas. Por exemplo, a Vitor Meirelles, a gente recentemente passou pela Câmara, também agradeceu aos vereadores, né, por passar lá, aprovar. Estamos comprando 3 terrenos ali na escola Vitor Meirelles, 2 eu acho que já está meio certo, passou na Câmara, 1 ali eu acho que semana que vem também dá tudo certo. O prefeito tem a intenção aí de comprar um terreno lá na Barra da Prata, para começar quase com uma escola do zero, essa é a intenção, né? E muitos dizem, André, tu quer muito? Não, eu começo pelo básico. Para mim ter uma escola melhor, eu preciso ter projeto de engenharia. Eu não vou conseguir construir nada sem projeto de engenharia. Então, começamos por aí. Para ampliar uma escola, eu tenho que ter terreno. Então, começamos a comprar terrenos em algumas escolas que precisam de espaço. Isso é um trabalho, né, Jean, que a administração municipal, junto com a secretaria, pensa a longo prazo. Daqui a pouco a gente está comprando esse terreno ali das escolas e talvez não é a gente que vai deixar a escola dos sonhos, mas algum prefeito vai deixar. Então a gente não está pensando no nosso, vamos no nosso ego, vamos erguer aqui alguma coisa. Não, a gente está pensando as escolas, né, com planejamentos para o futuro. Tu me deu um drible agora, né? Tu não respondeu qual é o principal defeito. O que tu achou que estava mais errado? É que eu não digo tem errado, uma coisa que né? Eu não digo errado porque em discordância com a tua opinião, vamos usar uma palavra bonita assim. Aí sim, não é errado, cada gestor. Eu acho que isso não devia ser assim. O que tu chegou lá e achou que isso não tá legal, isso aí não vou deixar assim. Não teve nada grave assim, tava tudo mais ou menos? Não, grave, muito grave. A gente entra com uma outra mentalidade, né? Falei dessa questão pedagógica, falei agora da questão estrutural, que é o que a gente vai fazer. Tinha algo ali, as diretoras, né? Existem as diretoras em cada escola e existem as auxiliares. Então, uma escola poderia escolher a sua diretora, a sua auxiliar, uma diretoria ia poder escolher, e outras 2 escolas não iam poder escolher. Então isso a gente modificou. Ou todas vão escolher, ou nenhuma vai escolher. Mas fizemos ainda diferente. Chamamos cada diretora, né? O prefeito fez um decreto ali que ele ia ser o responsável pela nomeação, mas não usamos isso como colocar pessoas, cargos políticos, né? A gente fez diferente. Então essa também é mais uma coisa que a gente fez diferente de todos os outros que vinham. A gente sabe como é que é a política, né? Que muitos colocam... Por exemplo, eu não sabia que eu ia ser secretário. Não tinha nada acordado com o Tiago, com o prefeito, o Marcelo, enfim, ou com partidos, né? Não tinha nada. Da mesma coisa a gente fez com as auxiliares de direção. A gente quebrou talvez um ciclo que vinha de anos e anos e anos, e deixamos lá diretoras, auxiliares com as suas diretoras, ouvimos as diretoras, fizemos diferente, nós ouvimos. Quem você quer como auxiliar? Nos dê opções. Então, a partir da opção ou das opções que as diretoras deram para nós avalizamos, né? Vimos que as auxiliares eram competentes, tinham capacidade técnica, né? E para estar como auxiliar, porque estar de auxiliar junto com a diretora é estar na gestão, e fazer gestão de uma escola não é fácil. Então, por isso que quando eu falo das diretoras, eu tenho que falar bem, porque as mulheres, são todas mulheres, né, são porretas, os auxiliares também. Então, talvez o que a gente fez de mais diferente, que quebramos um ciclo ali de colocar pessoas que são ligadas ao partido, a gente sabe, né? Não vamos esconder a verdade, que sempre foi assim. Então, as diretoras escolheram cada uma a sua auxiliar, sem olhar partido, só olhando, né, a questão técnica, a capacidade de cada um. Agora dá um depoimento, não esconder de ninguém, né?
Fui vereador, participei da campanha e tal. Se tem uma rejeição do povo em geral, quando se coloca o teu próprio nome, tu sabe disso, né? Quando se coloca alguém que não é do meio da política, que o povo diz, nem fez campanha, vai pegar uma secretaria. É a mentalidade de alguns, né? Eu acho que ali a política vai até o dia, acabou a votação, acabou a política, dali para frente é a administração. Para administrar precisa de gente boa, não gente que fez campanha. Na minha opinião, na minha humilde opinião, né? É claro que tem a parte política, né? A gente, né? Sim. É óbvio que tem, né? Mas se escutou muito, escutei muito isso do teu nome, nem fez campanha, agora vai entrar de secretário. Tem isso, né? Tu deve ter escutado isso, não sou eu. Então, já dá os parabéns aí para a administração, né? Não foi só contigo, que gente que não se metia em política e está numa secretaria hoje, por competência, não por voto, simplesmente. Então, parabéns ao prefeito aí, o Marcelo, o Thiago. E parabéns para ti também. Está fazendo um ótimo trabalho, na minha opinião. Que gera umas polêmicas também quando começa a trabalhar. Tivemos um episódio aí de um tal de Puxadinho. Sabia que ele ia falar disso aí. O Puxadinho. Explica para nós aqui agora com mais calma, mais tranquilidade, o que tu quis dizer com Puxadinho. Tá. Puxadinho a gente sabe o que é. Tu faz uma construção e vai esticando ela, talvez por falta de orçamento de derrubar ela, fazer ela toda de novo. Sim. Tu vai fazendo um puxadinho. Não foi, eu imagino que não foi no sentido pejorativo que tu quis dizer. Não quis dizer que aquilo era uma porcaria. Tu só quis dizer que foi uma coisa que foi se aumentando. Sem planejamento. Primeira questão ali realmente eu passei por isso. Acho que muitos dos secretários passaram. E agora eu acho que eu posso dizer aqui para todos, né? Aquele que está em casa que falou, nem fez campanha, concordo contigo. Não fiz campanha, realmente não fiz. Né? Já expliquei. Para quem não conhece, eu sou bombeiro voluntário, então lá a gente tem essa questão de não fazer campanha. Não era afiliado, deixar bem claro. Me filiei agora, né, que com cargo vem as questões políticas também, não, né, mas estou bem consciente quanto a isso. Aí a gente já vê o nível, né, do nosso prefeito e nosso vice de não olhar, o cara está lá se esgoelando. Não é isso que vai fazer uma boa administração. Não é o cara que está lá com, né, vários adesivos e está gritando. Não é isso que vai fazer uma administração. Repito, não é isso que vai fazer uma administração, né? Falamos ali da questão das auxiliares. Uma boa administração se faz com pessoas capacitadas, né? Então, como eu falei, a minha primeira preocupação ali, apesar de anos de experiência de sala, que ajuda muito, era entender como funcionava a educação municipal, que é diferente da educação estadual onde eu estava. Então, tudo isso tu tem que pensar, né? Então, graças a Deus, a gente está fazendo um bom trabalho junto com toda uma equipe. Não é o Andriel, é uma equipe, o pessoal da Secretaria de Educação lá, Patrícia, Edenir, nossa nutricionista Aline, nossos motoristas, a Lili que faz lá, não só a parte de limpeza, que recebe os produtos e auxilia a gente muito, pessoal de dentro da prefeitura, que tudo que a gente faz ali passa por dentro da prefeitura. A gente começa ali, mas a parte documental passa pela prefeitura. Então, agradecer lá todo o pessoal da prefeitura, não vou citar nomes que eu vou esquecer, tá? Mas um agradecimento imenso. Sempre que eu tenho algumas questões, eu vou lá e eles me ajudam e a gente resolve. Então, a gente está fazendo um bom trabalho, é a equipe, todos, né? Desde nosso prefeito, o Thiago, a secretaria e prefeitura. E eu enrolei, e a segunda pergunta, que tu falou uma coisa... Puxadinho. O puxadinho. Bom, o puxadinho gerou umas polêmicas ali com o vereador Ayrton, meu amigo, né, parceiro. Todos os vereadores lá, eu tenho um enorme respeito, não estão lá por acaso, né? Então, quando eu usei a expressão puxadinho, ele não gostou e até questionou. Então, a questão puxadinho foi nesse sentido, de nossas escolas não são projetadas. Nós temos 2 escolas projetadas, as demais sempre foram emendadas. Então, essas emendaceiras nunca contemplaram um estudo para o futuro de como essa escola ficaria no futuro. Então, nós temos alguns problemas estruturais baseados nisso, nesse aumento das escolas sem um estudo, um planejamento técnico de engenharia, de eletricidade, né, da questão da água, onde vai escoar, o diâmetro da tubulação, as telhas, tudo isso, né? Então, quando eu quis
usei esse termo, né? Não está tudo ruim, não, muito pelo contrário, né? Temos que respeitar aí os gestores anteriores de muitos e muitos anos que tivemos aí, deixaram uma estrutura que a gente pode usar, mas nós temos sim muito problema estrutural, né, Jean? E eu sou um cara que eu não vou fugir, né, do problema. Eu sempre tem esse problema, bati de frente, vamos resolver esse problema. Como? Cada problema tem a sua maneira de resolver. E a gente vai o passo a passo. Muitos problemas ali são demorados. Alguns a gente não vai conseguir resolver, mas eu entendo que a gente tem que deixar um caminho, né, para que outro venha e talvez consiga resolver. E tudo isso demanda ver o problema, admitir o problema que está atualmente e decidir como é que a gente vai resolver, quais são os meios legais que a gente tem que resolver. Como vamos resolver isso? É legislação? É problema que precisa vir um técnico aqui, alguém que... Eu não tenho capacidade, né, de ver questão de engenharia, telhado... Né? Por exemplo, nós estávamos lá na Serra da Abelha semana passada, estava o secretário, um carpinteiro e uma engenharia em cima do telhado, fazendo estudo de como a gente vai resolver aquele problema que tem naquela escola. Então é essa forma que a gente optou por trabalhar, de forma técnica. Né? Se a gente não tem a capacidade técnica para resolver, quem tem a capacidade técnica? Quem vai vir aqui nos auxiliar? Então isso que a gente está... Dessa forma que a gente está trabalhando, para resolver esses problemas, né, de emendaceiras, e não é da gestão anterior, é das gestões, porque não se... E também, eu sou professor de história, tá, pessoal? Então eu posso falar com propriedade. Eu não julgo aquilo, é o que eles tinham na época, né? Tinham isso na época, essas as condições. Eu hoje, graças a Deus, e graças às gestões anteriores, todas elas, tenho condições melhor, né, de tentar resolver esses problemas que foram criados ao longo do tempo. Então é isso que a gente vai fazer. Se a gente tem melhor condição, se a gente consegue de forma técnica resolver, é essa forma que a gente vai tentar. Eu não vendo sonhos, eu não vou dizer que eu vou resolver tudo, não, muito pelo contrário. Mas que os problemas que tem hoje, tanto ou pedagógico ou estrutural, ou que a gente tem na educação, eu vou trazer eles à tona. E isso talvez as pessoas ficam incomodadas quando a gente traz o problema à tona. E eu não vou esconder problema. Tem problema aqui? É esse problema? Então, eu trago para as pessoas e eu não venho a aponto o dedo sozinho. É uma construção. Eu não faço nada sozinho na secretaria. Eu sempre faço com pessoas. Então, não é uma ideia do Andriel vai fazer sozinho. Não. Então, aquele problema que eu estou falando, várias pessoas me relatam, eu olhei com meus próprios olhos, né? Trouxe alguém técnico que viu e me afirmou, além das pessoas que estão lá no dia a dia. Além da minha visão, eu trago alguém de fora, geralmente, né? Procuro, a pessoa vai me orientar e a partir dali a gente vai trabalhar como a gente vai resolver esse problema. Indiferente se é na área pedagógica, ou na área estrutural, enfim. Essa, ou até na forma legal, a gente tem alguns probleminhas ali de legislação da educação municipal, que a gente também aos pouquinhos vai tentar resolver. Então é essa forma que a gente optou por trabalhar. Não esconder, não colocar problema para baixo do tapete, trazer eles à tona para que todos saibam e, a partir desse problema, a gente vê qual a melhor forma de resolver. Alguns problemas vão custar muito, alguns problemas vão custar pouco. Então resolvemos aqueles que custam pouco e que a gente consegue e ir atrás dos problemas grandes de forma técnica. Essa é a questão estrutural. Então, explicado. Puxadinho quer dizer que fizeram uma sala onde se empilhava 50 alunos, de repente não podia mais botar 50 alunos dentro da sala, só fizeram uma sala do lado do jeito que deu para dividir 25 por 25 e os alunos foram aumentando e mais crianças e foi se aumentando isso. Aí. Que é um problema que hoje, né, eu até brinco lá na secretaria, eu disse, mas bem na minha vez tinha que estourar esse problema, estourou na minha vez. E eu como gestor, né, e a administração municipal, o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, nosso prefeito Marcelo, nosso vice Thiago, nós temos que responder e tentar resolver ou ver um caminho para resolver. Como eu repito, eu não vendo ilusão, eu não estou aqui dizendo, ou quando ninguém eu falo, vai fazer 5, 6 escolas novas em 4 anos. Mas a gente vai deixar esses problemas à tona, e são problemas do cotidiano, que o professor da sala de aula, ele está lá, ele está vendo esse problema. Então, por que eu negar que existe esse problema? Sim. Né? Então, eu acho que é a minha visão
Não sei se eu estou errado, se eu estou certo. Quer dizer, deixa eu me redimir. Eu acho que eu estou certo fazendo sim, não escondendo o problema. O problema vindo à toa e a gente tentando porque resolver. acaba aí virando um plano de município, não de governo. Isso mesmo. Mudando o governo ou não mudando o governo, continua se seguindo esse plano. Se o povo não souber do problema, o problema fica tampadinho e continua lá. Falando em problemas, hoje a gente até estava conversando no off um pouquinho, eu acredito, um problema com o nível de aprendizagem das crianças, eu imagino. Criança aí que está na 5ª série, 6ª série e acaba não sabendo interpretar um texto, não sou da área, né? Não sabe interpretar um texto ou fazer uma redação. Até um dado interessante sobre um concurso público que teve no estado, 9.000 professores escreveram coração com 2 S's. 9.000 professores do estado de Santa Catarina. Professores não, pessoas que estavam qualificadas, estavam fazendo concurso. Que poderiam estar formados, não, mas enfim, são pessoas que queriam ser professores. O objetivo é dar aula. Se já não eram agora CT alguma coisa, queriam ser. Então, acho que o nível, no geral, o nível de educação baixou um pouco, não sei exatamente o porquê. Vitor Meirelles tem esse problema também. E se sim, como é que vocês estão fazendo para amenizar ou para resolver ele? Então, só para explicar ao pessoal em casa ali também a questão do professor. Um médico ele não pode trabalhar sem estar formado, um engenheiro também não. O professor é diferente. Então, tem que estar formado, mas quando você não acha um professor formado, então vai aquele que não tem formação e indo por semestre, que está na faculdade, enfim, daqui a pouco não tem ninguém. Alguém que levanta a mão lá no dia e diz, eu quero dar aula. Se não tem ninguém, vai tu mesmo. Na falta de tu, vai também. Isso mesmo. Então a questão da aprendizagem é uma questão nacional, não é? Não vamos dizer, Vitor Meirelles. Não, é uma questão nacional, e tem que ser debatido isso, tem que ser, né? Porque o que acontece? A gente dizer que está tudo bem em educação e vai ficar tudo bem e assim fica. E não, como eu falei, a gente tem que apontar os problemas, enfrentar os problemas. Então a gente tinha assim, temos, né, um problema ali de aprendizagem. Não é algo, meu Deus, como é alarmante que vai ser. Não, pessoal. Um pouco desses problemas também vem em decorrência da pandemia, né? A questão dos alunos estarem em casa só com os pais, e os pais, querendo ou não têm a capacidade. Alguns têm, mas a maioria não tem a capacidade técnica pedagógica de estar ensinando seus filhos ali. Então ali ainda é um pouco questão da pandemia, sim. Mas eu pego firme com essa questão que os professores, que a gente não pode deixar isso assim, né? A gente tem que correr atrás. Tanto que agora a gente já está falando no final do ano, a questão de reprovação, eu deixo bem claro para os professores, o professor dentro de sala de aula ele é soberano, eu não vou lá apontar o dedo e dizer passa, não passa, não, é a escola que faz isso. Mas aqueles que porventura passar e tiver dificuldade, a gente quer uma lista desses alunos para que o ano que vem a gente faça um trabalho forte, específico com esses alunos que estão com dificuldade. O que eu não posso admitir que eu, enquanto professor, dentro de sala de aula, tive aluno, eu não estou mentindo, gente. Eu acho que às vezes alguns ficam bravos, né? Mas eu não minto. Então, eu tive aluno no passado que não sabia ler e escrever. E se alguém questionar, se alguém questionar, só vai lá na escola de educação básica, Vitor Meirelles, e fala com os professores lá que eles vão concordar comigo. Eu acho que quando tu fala ler e escrever, as pessoas acham que a criança não sabe pegar um papel e ler o nome dela. Não é exatamente isso. Isso mesmo. Não é essa parte, né? É a interpretação, eu imagino que... Tu pede uma pergunta simples ali para produzir um texto simples, né? Compatível com a idade escolar, obviamente disso. E ela tem uma grande dificuldade em não ter um desenvolvimento. Tipo, fazer uma historinha do dia dela. E tu tem muitos erros ali. Obviamente, né, gente, pessoal de casa, uma criança ter erros de português tranquilo, ela vai ter, né? Mas ela tem que ter, apesar desses erros de português, ela tem que ter ali um texto tem que ter o professor tem que conseguir interpretar o que ela quis dizer. E isso eu encontrei muita dificuldade. E volto a dizer, pandemia ajudou também nessa questão ali, mas como eu falei, nós vimos o problema. Então nós temos que
lutar, ver o que a gente vai fazer com esse problema. Então, o que eu, enquanto gestor, não aceito e não vou aceitar é entender que uma criança está chegando na 6ª série não sabendo fazer cálculo básico, multiplicação, divisão básica, né? Isso se eu aceitar uma coisa dessa, eu não mereço nem estar lá na cadeira de secretário onde eu estou. E que ela não saiba ler direito. Então, eu, como professor de história, sempre fiz as crianças ler. Na minha aula, tinha que ler o livro didático ali, eu pegava a leitura. E só esse fato dela ler toda a aula um pouquinho, ao longo do ano letivo, eu conseguia ter, né, uma melhora. E incentivava, tá bem, tem que ler mais em casa, conversa com o pai para ajudar. Né? Então, conversei com alguns professores, nós temos professores fantásticos, que tem alunos ali do 5º ano que estavam aí, não estavam alfabetizados e hoje já estão alfabetizados. Mas claro que a gente conversou, a gente disse, não pode acontecer. Agora, antes do final do ano, eu quero passar nas escolas de novo, como eu já passei no início do ano, pegando leitura. O secretário de Educação de Vitor Meirelles vai na escola e pega a leitura, né? Talvez ficou uma ou outra turma ali, que talvez estava na educação física, mas a maioria das turmas eu peguei leitura para ver como é que estava o 5º e o 4º ano. Tu faz eles ler um pedacinho. Fazer eles ler um pedacinho para mim. Vou passar agora nos segundos anos, até final do ano quero fazer isso, né? Porque hoje em dia mudou um pouco, mas hoje no segundo ano para o 3º, a criança tem que sair alfabetizada. Então, alfabetizado é ler, escrever e entender. Isso. Não é só ler também, não é só saber juntar as letrinhas. Não é só, né? Isso é para a primeira série, vamos dizer assim. Tem os níveis, né? Ela não vai, depende do texto, obviamente que ela não vai interpretar. Se você pegar Sócrates, Platão, ela não vai entender. Mas um texto básico ela tem que, né, ter. E é isso que eu cobro. Eu cobro isso. Se não está acontecendo, vamos na sala, o professor tem que dar jeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha a tia lá do pré lá, né, que eu ia, na minha época se ia pro jardim no pré só, um ano antes do pré, dali pra frente, sei lá, 4 anos, 5 anos pra frente só, não tinha creche, não tinha coisa roca nenhuma, eu já tô com 25 anos, então faz um tempo, né, um pouquinho mais talvez. Eu entrei na primeira série com aquela tia que tinha a 4ª série, eu entrei na primeira série, ela cuidando de 30 crianças, sabendo ler e escrever. Não, e fazendo comida ainda. E faz tudo ali, ajudando a limpar. Nós limpava, né? Enfim. Não sabendo interpretar texto. Mas eu lia gibi. Fala galera, aqui é o Giovanni. Aqui é a Michele. Somos os proprietários da GG Burger. Estamos aqui para convidar a todos para comer o melhor lanche da cidade. Tomar aquele chopp gelado e a melhor cerveja. GG Burger, quem prova não esquece. Talvez não entendia muito bem a historinha, mas eu lia, o som das palavras saía pelo menos, eu conseguia juntar as letras, e isso não eu, né? Ela conseguiu fazer com quase que todo mundo isso, né? Juntar as letrinhas. Eu lembro do quadro baixinho assim na parede, tinha hora de brincar, tinha hora de escrever, isso no pré, né? Tu acha que o que mudou para a educação de hoje? Tu acha que a educação mudou, a educação em casa, a educação da escola, talvez o dom das pessoas que dão aula, ou é muito aluno, enfim, o que tu acha que dificultou um pouco a educação? Porque a olhos vistos a gente vê que a educação, a gente sente isso, né? As pessoas mais antigas ainda sempre dizem, né? O que estão aprendendo hoje, eu aprendi na 3ª ou 4ª série, na 7ª. Entende? O que tu, na tua opinião, como pessoa, nem como secretário, assim, o que tu acha que dificultou essa aprendizagem? Eu acredito que é um conjunto de coisas, né? Começando lá pela educação infantil, 0 a 4 anos. Então, algo que eu pedi também para as professoras dessa faixa etária ali, é a questão do brincar, do movimentar o corpo. Eu acredito que assim, a gente tem a parte psicomotora, né? A gente, nós aqui, e boa parte de quem está em casa, como é que a gente cresceu a nossa infância? Com muitas crianças, subindo barranco, descendo barranco, caindo, pulando o rio, jogando bola, subindo árvore. Então a nossa parte física era muito ativa. E isso também, querendo ou não, contribui para a questão do cérebro. E hoje, como é que estão nossas crianças? Falando, já que todo mundo vai pensar isso, você acha que tela está atrapalhando o desenvolvimento das crianças? Muito. Então, eu já começo lá
né? Nós temos a questão, muitos laudos, né? Eu falei antes da questão da alfabetização. Óbvio, hoje se tem muitos laudos, né? Nós temos que demos um reforço muito importante na questão da educação especial, de 56 horas ofertadas de curso que a Secretaria de Educação oferta para os professores, se eu não me engano, quase 40 horas foram baseadas na educação especial, né? Então eu acho que lá na educação infantil a gente já tem que começar essa questão psicomotor, e eu acho fundamental essa questão para que todo o resto caminhe, né, de uma forma melhor. Eu acredito que toda essa parte psicomotor na questão cerebral, no desenvolvimento e depois conhecimento, e o conhecimento é uma caixinha, né? Tu vai aprendendo um pouco, daquilo tu gera um conhecimento que vai te ajudar mais um pouco, e vai montando um quebra-cabeça, na minha opinião, né? Então, e baseado naquilo que eu conheço, estudei, enfim. Então, desde o ensino fundamental, do ensino inicial lá, em casa, os pais hoje também, parte dessa culpa, eu coloco sim nos pais, né? Uma criança hoje não pode fazer isso, não pode ir lá que vai se machucar, não pode aqui. Óbvio, tem coisas que ela não pode, mas o pai e a mãe... Ninguém está pedindo para ela cozinhar, né? Isso, né? Ninguém está pedindo para ela pilotar o fogão, mas... né? Eu vou dar um exemplo, meus filhos, eu moro numa casa que é 2 andares, eles engatinhavam, eles subiam escada, óbvio, né, gente, eu botei portinha aqui em cima, mas eu deixava sob tua supervisão, comigo junto, com a minha esposa, nós achávamos uma graça quando ele começava a subir a escada, né, engatinhando. Então é uma habilidade que ele está criando, certo? Então essas habilidades que nós tínhamos lá atrás, que naturalmente a gente desenvolvia, eu acho que hoje não está sendo desenvolvido, pela questão, né, social, cultural, que a sociedade muda. Então nossas crianças, eu acho, no meu ponto de vista, desde a partir do seu nascimento ali e tal, elas estão ficando muito paradas. Né? Imagina uma criança lá nas antigas, isso vinha, a casa de uma pessoa era cheia, primeiro tinha muitos filhos, depois todo domingo à tarde ou sábado à tarde tinha parente, ou você ia no parente, alguém estava ali, um vizinho estava ali, então estava todo mundo brincando com esse bebê, né? Apesar de ter, a gente sabe que tinha aquela coisa nos primeiros meses, não podia nem tocar no bebê, né? Amarrava ele até os 6 meses. Mas apesar desse desenvolvimento melhor na parte ali das primeiras meses ali, que ele, né, não tem mais essa amarração do bebê, depois de um tempo ele passa a ser... a gente tem que cuidar com o que vai falar, né? Super protegido. Eu falo pra ti. Super protegido, eu ia usar outra... Obrigado, eu ia usar outra palavra. E muitos, na realidade, são deixados de lado. Temos que falar isso. Algumas crianças, sim, são deixadas de lado, lá no bercinho, ficar lá quietinho, com o bico, com o cheirinho, com a pule. E essa criança precisa engatinhar, precisa correr. Claro que o pai tem, ou a mãe tem que estar junto. Então, eu acho que está faltando muito esse da primeira infância, esse desenvolvimento psicomotor. E que, se isso não tiver esse desenvolvimento ali, todo o resto será comprometido. Vai ser prejudicado na minha opinião, tá, gente? Não sou nenhum estudioso da área, mas, né, é o que eu penso. Como pessoa e baseado naquilo... Já falando nisso, se tem planos, ou se está fazendo alguma coisa, talvez, para os pais se chegarem mais à escola, para a escola poder passar essas informações para os pais, porque eu entendo que tem pai que acha que está fazendo um bem, que acha que dar um celular 6 horas por dia para uma criança não tem problema nenhum. Ele fica quietinho, já ouvi muito essa, né? Ele não me incomoda, ele fica no celular. De fato, né? Fica no celular, não está te incomodando, mas também não está se desenvolvendo. Eu falo, não tem nada a ver com essa área, mas como minha esposa trabalha com isso, a gente acaba conversando muito sobre, né? Tem algum plano para se trazer essa família mais para a escola, para ela participar mais da educação, nesse sentido, até ter essas informações assim? A escola faz várias coisas durante o ano ali para chamar a família. Quando secretaria, a gente não tem um projeto, vamos chamar a família. Isso fica mais a parte da escola. Mas com diretora e tal. Isso, com os diretores. Então, as diretoras têm o contato das famílias, elas, qualquer problema que tem, buscam as famílias, tem o dia da família na escola, tem as entregas de boletim, né, na educação dos anos infantil, dos anos iniciais ali, tem essa
chamar a família para pegar o boletim, para conversar. Quando tem problemas ali, eu sempre indico, e elas fazem de forma natural, já a nossa diretora está dando algum problema, percebendo algum déficit ali, né, na aprendizagem, as famílias são chamadas, mas muitas famílias já, apesar desse chamamento da direção, dos professores, mesmo assim, elas não participam. Não comparecendo. Eu até um dia, né, fiz uma fala dura ali no encontro de pais ali acho que foi no CI ali, só que depois eu pensei muito bem, eu disse, por que eu falei isso? E nesse tom de chamando o pai, que tem que participar mais, os pais, né? E depois eu percebi uma coisa, eu olhando assim, meu Deus, mas esses pais que estão aqui, porque eu tenho filho na creche, eu tenho filho, agora eu tô com 2 no... Tá bem distribuído de filho, assim. Então eu tenho, né, o ano que vem eu vou ter em 3 escolas diferentes filhos, né? Que eu tenho 3. E eu olhando assim, eu percebi, mas aqui é os pais que participam, que não mereciam escutar isso. Que eles já estão participando, sim. sempre estão. Tu vê que é mais ou menos o mesmo. Isso. E os pais que precisam escutar esse puxão de orelha, eles estão em casa. Eles não estão ali na escola naquele momento. Sim. Então é feito esse chamamento a partir das diretoras, essa conversa. Mas mesmo assim, elas se esforçando, e muitas vezes esse chamamento cai para mim, porque elas não conseguem mais contato com os pais não querem receber, então cabe à secretaria. E quando a gente percebe que alguma criança não está tendo atenção devida, ou na parte pedagógica, ou na parte, muitas vezes, da saúde, né? Então a gente, algumas vezes, poucas, mas tem que se apelar a instâncias maiores, né? Se a escola tentou, o professor tentou, não conseguiu, a direção tentou, não conseguiu, a secretaria tentou, não conseguiu, então a gente parte aí para o conselho tutelar, porque a gente a lei diz que um direito dessa criança está sendo deixado de lado. Sim. Não é pela escola, não é pela secretaria, não é pelo professor, não é pelo diretor. Então, quando a gente entende que a família está deixando a desejar, a gente parte para essa... Não é a parte legal, né, do nosso trabalho, é a parte mais ruim, mas precisa ser feita. A gente não pode esconder o sol com a peneira, né? Hoje se fala muito em TDAH, TA e mais uma série de transtornos. O que a secretaria está fazendo? Tem mais atendimento com psicólogo, aprender de ter psicólogo, pedagoga e assim por diante, todos os profissionais da área ali. Tá se tentando ampliar esse atendimento, que como tu disse, hoje tem muita criança com laudo e elas têm uma série de direitos e claro que a gente quer atender o melhor possível. Se conseguiu ampliar alguma coisa, se está se fazendo alguma coisa ou tem plano para se fazer alguma coisa para essas crianças? Boa. Como eu falei ali no começo, a parte de capacitação da secretaria, a gente já mais da metade do que a gente fez esse ano de capacitação já foi em função da educação especial desses transtornos. Certo. Teve uma parte, 4 horas de curso, que foi com os professores na questão assim, como falar com as famílias, né? Então veio uma profissional, uma psicopedagoga e nos orientou, todos os professores da rede, efetivos e ACTs, como falar com a família, ou dar esse primeiro contato, seu filho apresenta algum déficit aqui que não é normal para a faixa etária, ou no cotidiano, quando já se tem o laudo, como falar com a família, na questão de quais termos usar, e quando a família é muito agressiva, que tem, né, agressiva eu digo que não aceitar, ninguém né? Quer, né? Isso. A gente começou por esse caminho. Nós tínhamos uma psicóloga, né, ela acabou pedindo a conta, é uma psicóloga específica da educação. Ela não apesar dela poder fazer fora, mas dentro da educação dela não faz o atendimento clínico. Ela dá esse suporte às escolas e aos professores. Então ela pediu a conta, uma ótima profissional, a Paola. Chamamos o segundo, que tinha só 2 passado, acho, se eu não me engano. Chamamos o segundo da lista, ele não aceitou e ficamos sem chamar ninguém. Não tinha mais quem chamar. Então agora a gente fez o concurso novamente. Esperamos aí a hora... Semana que vem homologa, se eu não me engano, ou já homologou, mas tem uns dias ali da parte burocrática da prefeitura botar no sistema. E a intenção é já chamar o quanto antes assistente social e o psicólogo, os 2 juntos, que fazem um trabalho bacana junto. Então, te cortando um pouco, a educação acaba trabalhando junto com outras secretarias também? Sempre. Tipo assistência social, saúde, sempre, de repente, sei lá? Sempre. Nós temos no município uma coisa bem legal, que é a rede de atendimento. Então, quando eu falei ali, né, que às vezes o professor não dá mais conta, diretor não dá mais conta, secretaria fez tudo que tinha, acabou, né,
E a gente vê que é um problema que talvez tenha que envolver a saúde, e a gente leva para a rede. A gente tem uma rede de atendimento. Que essa rede, quando envolve outras secretarias, nessas reuniões está assim o secretário ou o diretor ou alguém da Secretaria de Saúde, da assistência, e tá os diretores, é um pessoal seleto, mas que trabalha com essa criança, e ali é debatido quais meios a gente tem que fazer para resolver. Também participa dessa reunião, ou a promotora está junto na reunião, em loco, ela vem lá de Presidente Getúlio, a promotora que cuida da parte da infância, ela participa dessas reuniões, ou ela manda alguém que trabalha com ela e participa de forma online, né? Porque a gente entende também que ela atende 4 municípios, a Ibirama, Presidente Getúlio, Dona Ema, Vitor Marsum e Vitor Meirelles. Então, esses problemas mais graves José é levado Batê, provavelmente. José Batê, se eu não me engano, é Ibirama, Ibirama. marca de Ibirama. Sim. Outra questão que a gente fez na questão da educação especial, nós temos os alunos ali que fazem o tratamento de 0 a 6 anos, que é a estimulação na PAI, né? Não são alunos da PAI, mas a PAI presta um serviço que é fantástico. Eu já visitei a PAI de Vitor Marsum, a PAI de José Batê, tem estruturas assim profissionais fantásticos, né? Então, de 0 a 6 anos, quando a criança tem algum déficit ali, ela faz um acompanhamento na PAI. Por que de 0 a 6 anos? E por que eu falei na questão psicomotora ali que a gente está, não digo cobrando, mas conversando com os professores? Porque do 0 a 6 anos é uma faixa de aprendizagem da criança essencial para a vida inteira. Se nesse período ali ela não ter o desenvolvimento, pode-se fazer depois desse período muitas coisas que é um período perdido. Acabou. Então, do 0 aos 6 anos é um período muito importante para as crianças, de desenvolvimento da questão cerebral psicomotora. Então, e do 0 a 6 anos tem esse acompanhamento, e o nosso município teve uma revolução que a gente hoje, eu não vou me lembrar os dados, mas são, acho, perto de 50 crianças que fazem esse atendimento na PAI, que os pais têm que levar, né? Alguns a gente leva, aqueles que são carentes, uma parceria com a assistência social e educação a gente está levando, e os que levam de carro próprio a gente está dando não, né? A partir de um decreto do prefeito, a gente dá uma ajuda de custo, né? Não banca a viagem toda do mês inteiro, mas eram famílias que não recebiam nada, tinham que levar seu filho, e a prefeitura tem essa ajuda de custo. Outra coisa que fizemos, a educação especial, montamos agora recentemente a comissão de educação especial. Então, todos os alunos que possuem laudo vai ter que passar por essa comissão, que lá tem pedagogo, lá vai ter, se tem alguma coisa de motora, locomoção, vai estar o fisioterapeuta, se precisar tem médico, tem alguém da PAI, tem alguém da assistência social. O que é esse grupo? Esse grupo vai analisar os laudos e analisar quais necessidades que essa criança tem. Então, baseado nessas necessidades, a escola vai ter que se adequar, né? E também orientar as famílias em que sentido que a gente vai fazer, quais trabalhos vão ser feitos para melhorar a aprendizagem dessa criança. Dessas crianças. Outra mais questão, personalizado, vamos dizer assim. Isso, mais personalizado. E agora, para o ano que vem, né, a gente tem o AE, que é a Sala de Atendimento Especializado, individual ali, né? Que também é um pouco diferente desse atendimento da PAI, e que hoje a gente só tem na Escola Vitor Meirelles, né? Uma sala separada que atende 1 ou 2 alunos, no máximo 2, mas geralmente é 1 aluno por vez. É um atendimento 2 vezes por semana para um único aluno. E agora a gente está abrindo, ano que vem a gente vai abrir esse atendimento na Escola do Salto, e vamos abrir esse atendimento lá na Escola da Serra da Abelha. Ter uma sala lá, a gente só está fazendo o levantamento de quantos alunos vão, e as famílias têm que levar também, né? Uma coisa que envolve a família, não é? É fora do horário Isso, no contraturno, não é? Ela vai no turno, na aula num período, e no contraturno ela faz esse atendimento especializado. Certo, show de bola. Individualizado. Falando em escolas, temos quantas municipais? Nós temos Barra da Prata, Escola Municipal Rio Denique, Escola Municipal Serra da Abelha, Escola Municipal Salto Domo, Escola Municipal Vitor Meirelles, que é a do centro, e o CI, e hoje o CI possui 2 prédios. Então tem o prédio principal e uma extensão. Então são 6 unidades escolares, 7 se a gente contar o CI, que são que é separado. Isso. Ali. É a mesma, vamos dizer, mesma série, mas são... Isso.
São 2 prédios separados por questão de espaço. De espaço, enfim. isso mesmo. Tu bolou aí um projeto sobre a segurança das escolas aí, né? Se quiser falar algum pouquinho sobre questão de câmeras e portões e tudo mais que foi feito aí pensando na segurança, né? Não querendo que aconteça, Deus o livre, né? Mas a gente tem que estar prevenido para o pior, né? A gente tinha uma emenda, até o vereador Gia, que na época nem era vereador, né? Uhum. Trouxe do deputado, vamos dar Berlanda, nome, né? Berlanda, claro, agradecer Berlanda, ele, né? De 100 mil reais, 150, 150. né? 150 mil reais, que eram para ser destinado à segurança das escolas. Então, graças a Deus, a gente quer esse dinheiro. E outra coisa que eu prego muito, né? Claro, quando tiver aumento de sala, vai ser de uma escola ou outra, enfim. Mas que o dinheiro da educação seja gasto de forma proporcional ou mais proporcional, ou que seja atendido todas as escolas. Não seja, essa escola, não é porque o meu filho estuda aqui no centro que essa escola vai ter privilégio. Né? Então, com esse dinheiro, né, com esse recurso, a gente pôde fazer investimentos em todas as escolas do município. Todas as nossas unidades vão ser contempladas. Então, a gente vai instalar câmeras, já estamos no final, tá, pessoal? Câmeras em todas as escolas. Tinham sido compradas o ano passado pela gestão anterior 94 câmeras, agora recentemente a gente comprou mais 60, né? Então, por quê? Porque a gente começou lá da última escola, lá da Barra da Prata. Vamos lá de novo com a diretora. Então, tudo que a gente faz, a gente costuma colocar a diretora junto para ser uma decisão em conjunto. Então, fomos lá com a diretora, com o técnico que ganhou a licitação para instalar, né? E passamos uma manhã lá vendo onde é que seria melhor, as da sala, obviamente, toda a sala vai ter, e por fora, onde é que seria o melhor lugar para ter câmeras em todos os lugares, só não temos no banheiro. Então, todas as escolas vão estar instaladas câmeras em todas as áreas internas e externas, mesmo no banheiro, né? Inclusive, importante falar para a população que essas câmeras são de uso interno, a gente não pode disponibilizar. Daqui a pouco um pai vai lá e eu quero a imagem de tal dia, de tal horário. Não pode, tem a lei específica de proteção de dados, né? Então, tanto que o prefeito, ao final da instalação de todas, tem que nomear um responsável pelas câmeras, então geralmente são 2, o secretário, né, e o diretor. Então, se vazar qualquer coisa, é o diretor e o secretário. Vocês que têm acesso. Nós vamos ter acesso e nós somos os responsáveis. Para o povo entender, quando a gente entra na câmara ali, a nossa imagem, né, tá lá na sessão. A gente fica gravado, passa ao vivo, depois fica gravado. A gente tem que assinar um termo autorizando o uso da imagem. Não se pode pegar uma câmera de um circuito fechado, que no caso fechado eu digo porque é para uso interno, e se repassar para todo mundo. Uma coisa é a tua câmera na tua casa, ela é tua, né? Não é público. Mesmo então, assim, a tua câmera tu não pode disponibilizar. Ainda tu tem que tomar muito cuidado com o que tu vai disponibilizar. Né? Se for uma imagem tua e tu está disponibilizando, show. Se for uma imagem de um terceiro, já é problema. Então, por isso, às vezes, assim, eu queria ver o que aconteceu, porque meu filho caiu, eu queria ver o que aconteceu. A gente entende a agonia dos pais. Desculpa interromper, gente, a gente vai fazer, tá? Um pai chegou, meu filho quer ver tal dia. Sim, a diretora vai ver, né? E a partir disso, ela vai tomar as medidas cabíveis. Pediu para mim, eu posso ver também, porque eu tenho, até no celular eu vou ter acesso, lá na secretaria vou ter acesso a toda, a maioria eu já tenho, né, e vou ter. Então eu posso olhar, e a partir disso eu vou tomar um encaminhamento. Eu não posso repassar essa imagem de terceiros. Não pode gravar a tela e mandar pelo WhatsApp. Não isso posso que fazer isso. O pessoal acha que dá para fazer. Tu tem um projeto aí para continuar essas... Porque a ideia era o seguinte, gente, quando veio até tivemos problema ali, ficou bem seguro. Quando veio isso, a ideia era alambrar as escolas, que era para eles ter colocado isso. Aí eles colocaram diferente lá no projeto. Equipamentos de segurança. Aí se ficou meio complicado o que é equipamento de segurança, não ficou definido no projeto, né? Então por isso que demorou um pouquinho mais, tivemos que ir lá em Florianópolis falar com o deputado para ele mudar e tal. Então tu conseguiu botar a câmera, mas também colocasse uns portões, alguma coisa assim. Isso. Senão tu não conseguiria, por exemplo, botar portão.
né? Se a gente não Sem muda essa lá, mudança, sem né? essa mudança. Tu tem ideia de continuar? Precisa mais câmera ainda? Tá tudo certo? Câmeras tá graças a Deus, vamos essa semana que vem, no máximo daqui 15 dias termina. E o dinheiro ainda sobrou, então a gente estamos fechando, né, o CI ali. Para quem tem aluno lá, filho, aliás, chega lá já sabe que na porta da frente tem uma porta de vidro que para ficar fechada, a porta vai ficar aberta enquanto tem os horários específicos que os pais levam e buscam as crianças. Sim. Fora isso, ela vai ficar fechada. Tem 3 entradas lá, a gente já fechou 3. Tem uma quarta que vai precisar, aí começo do ano, uma parte estrutural de telhado. A gente vai fazer um piso, porque daí vai fazer uma área melhor para os alunos, né? Um espaço interno vai aumentar, e com isso a gente vai fechar também com esse recurso da segurança nas escolas. Serra da Abelha a gente também conseguiu fechar, a gente vai fechar toda aquela entrada da frente ali, e ainda mais em 5 escolas a gente vai colocar portão. Uma já tem o CI, um portão novo, grande, com motor, então motorizado, né? A diretora abre e fecha pelo botão. E foi um portão no CI com essa verba. Vai ser 2 portões novos no Salto Domão, 2 portões, né, novos na Serra da Abelha e 2 portões novos lá no DENIC. Desses sendo 6 eletrônicos ou 7, e um que daí que é um dos fundos do DENIC lá, né? Que daí vai ser chaveado, no caso. Isso. Isso é importante, não é que o portão vai impedir ninguém de entrar, mas se tu vê alguém pulando o portão, por isso a importância da câmera também, porque tu precisa ver alguém pulando o portão, subindo um muro, alguma coisa não está certa, dá tempo para tomar uma atitude, vamos dizer assim. Isso aí. Ainda na questão da segurança, o ano que vem a gente quer... É algo particular meu, eu gostaria de fazer claro, vou ver a viabilidade com a equipe e tal, a questão de treinamentos de segurança, né? Tanto Ótimo. Na parte de incêndio, como as crianças devem sair de cada sala de aula, para onde elas devem correr, dependendo de onde é o incêndio. Questão ali da segurança, como trancar a porta e se escutar um barulho, né? Nessa questão. E fazer esses treinamentos, claro, em conjunto com a Defesa Civil no município. Ali é um projeto que nós temos aí para o futuro, para deixar as crianças preparadas, ou em caso de incêndio, ou alguma coisa anormal. Sim. Né? Seja o que for. Como elas devem, quais ações, não só as crianças com os professores, o que eles devem fazer de imediato, assim, né? Sim, para resolver o problema. Senhores, o André falou muito aqui sobre a vida de hoje, secretário. Agora a gente vai fazer um intervalinho, vai passar uma propaganda aí da GG Burger, né, a nossa patrocinadora master, certo? A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta já. Tem surpresa para o Andriel e a gente vai falar mais um pouquinho só sobre a vida pessoal desse moço aqui. Até daqui a pouquinho. Valeu! Fala, galera, voltamos, pequenos intervalo aí, né? O nosso editor Hélio Bigodão tá com problemazinho de incontinência, ele tem alguns defeitos congênitos. Sobrou pra mim de novo. Voltamos lá então, voltamos agora para falar sobre a parte mais pessoal, mais emotiva, mais assim, família do nosso secretário, hoje secretário, né? Andriel Santana Gonçalves. Fazer uma pergunta fácil. Tu disse que tá o quê? 18 anos desde namoros e tudo mais ou menos isso? 17, 18 anos. Lembra a data do primeiro beijo? Não vou lembrar, mas é 18 anos. 18 anos. 18 e alguns dias. 18 anos, 10 dias e 14 horas, mais ou menos. Esse ano, eu e a Daiane completamos mais tempo junto do que... Sem estar junto. Sem estar junto. Vocês começaram a namorar com o quê? 16, 17? Com 18 anos. Na verdade, antes dos 18... Faltava alguns dias para mim completar 18 e a gente começou um relacionamento. Olha só, né? Que chique. Manda um abraço aí pra esposa aqui, nessa câmera aqui. Corta, editor, pra câmera aqui. Aí.
Temos umas fotos, Andriel, olha só. O Andriel futebolístico, tu joga um futebol? Já fui. Já foi? Agora Já foi? acabei Jogava, olha, machucando. temos mais quem ali? A mamãe, o vô? Ali é o meu avô, ali são 4 gerações. E essa galera aí? Essa galera aí é tudo por eles, né? Essa é a família completa. Essa é a família completa. Temos umas fotos de o Andriel Jesus. Fiotinho também. Deixa eu ver, tem uma câmera na frente. Depois eu te mostro as fotos, tu comenta elas. Esse é tu eu e a Anastácia. Essa é... Ali a foto do nosso casamento. Casamento, Andriel com cara de jovem. Com meu primogênito. O Andriel, lutador de Pô, jiu-jitsu. ali tô faixa branca, eu já sou azul. Já indo já pra subiu de roxa. fase. Esse é o Andriel, mamãe, Mãe, os 3 filhos. 3 filhos. E a chocadeira. No Papai Noel. Ali o meu pai no tempo de reabilitação. Com a Vamos ver se Anastácia. temos mais. Voltamos pro Andriel. Mas, Andriel, tem uma galera que te deixou um recadinho aqui. Que a gente quer. Eu ajudo o pai e a mamãe muito legal, que eu amo muito ele. E também Filha gravou um vídeo. ganho o máximo pra gente, muito que a gente quer. Pai, você é um exemplo para mim, minha inspiração e meu apoio. Obrigado por tudo que fez por mim e continua fazendo. Sou quem sou graças a você. E a mamãe? Pai, você é um exemplo. Passando aqui para deixar uma mensagem para o meu amigo, companheiro, parceiro de todas as horas. São 18 anos de convivência, né? Então tem muita história para contar. Mas estou hoje aqui para dizer o quão importante tu é para minha vida, para nossa família, o pai incrível que você é, o ser humano maravilhoso que você é. Eu tenho muito orgulho de ti, torço muito por ti, tu sabe que sempre eu vou estar do teu lado. Às vezes uns puxãozinho de orelha, né? Mas normal, né? Mas eu quero dizer que te amo muito, que eu tenho muito orgulho de você e você sabe, tenho certeza que a sua mãe, onde ela está orgulhosa do homem que ela deixou aqui, do ser humano que ela deixou, da pessoa incrível que veste a camisa no que resolve fazer e é de muito orgulho pra gente. Beijão, te amo. Show de bola, surpresinha. Eu pedi pra Daiane. Bota no mudo, animal. Tá bom assim? A Puxão. de som, porra. Depois eu corto, não fica a parte do animal. Bom, secretário, eu pedi pra senhora, sua esposa, como a gente é colega de trabalho, né? Daiane trabalha comigo lá. Ela pra sempre, sabe-se Deus até quando, né? Pedi pra ela fazer um videozinho, mandar umas fotos, que tu não sabia disso, né? Vamos deixar bem claro que isso foi surpresa, o André não tava nem pensando na situação. Pedi pra família gravar um vídeo, o mais novo não gravou vídeo, mas o resto da galera gravou, pra te homenagear, né? Pra trazer esse lado pai também, né? Porque além de secretário, Sim. tu é pai, tu é marido, que nem qualquer um de nós, certo? Cara, é como eu falei, né? São 18 anos já junto, Passando mais aqui de pra deixar 18 uma anos. mensagem para o meu amigo, Muita história, companheiro, parceiro. então sempre ao lado da minha esposa, Daiane, ela do meu lado. Tivemos, né, muitos momentos ruins, mas muito mais momentos bons, né? 3 filhos. Então, como ela falou, ela me puxa a orelha direto ali na secretaria, ela tá sempre... às vezes eu chego em casa meio bravo, ela vai lá me aconselhar, mas é assim. Uma coisa que ela sempre fala é: você sabia que ia ser assim, né? Quanto às críticas Eu te avisei. e tal. Eu te avisei, ela fala, eu te avisei que ia ser assim. Então, ver o resultado hoje, uma família formada, né? O Andriel sair da onde ele saiu e hoje ser um secretário municipal de Vitor Meirelles, né? De educação. Então, alguém que cresceu lá sem uma estrutura familiar da mais adequada, pai alcoólatra, violência doméstica, porque o pai e a mãe, né, querendo ou não, brigavam direto e chegavam muitas vezes a vias de fato. E eu acabando tendo que criar meus 2 irmãos junto com a minha mãe ou com
complementando, né, a falta que tinha, trabalhando desde de cedinho, com 7 anos já cuidava dos dois, tinha que fazer comida para os dois, o pai trabalhava fora, a mãe também, então e logo cedo arrumar uma companheira dessa, né, com todos esses problemas, arrumar uma companheira dessa que me botou no caminho. Eu não era o André que era hoje, né, e tenho que agradecer também, Jean, a família da minha esposa, né, são talvez o que faltou lá na minha família, eles contribuíram e completaram. Então um grande abraço aí para o meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, minha família toda, minha mãe onde estiver, um beijo no coração. Ela deu o que ela tinha para me dar, meu pai também com os problemas dele me deu o que tinha, o que podia. Então me ensinou algumas coisas eu aprendi não fazendo da forma que ele fazia, então acabou me ensinando também. Meus irmãos sempre comigo ali, minha cunhada. Então, eu só tenho a agradecer. Quem diria que o Andriel lá, sem condições, minha mãe e meu pai nunca me deixaram faltar comida, né? Não passei fome, mas era tudo limitado, não tinha o tênis que eu queria, a calça que eu queria. E hoje poder dar para os meus filhos o que eles querem, não que eles ganham tudo, mas eles pedem alguma coisa, a gente ter condição de dar, cara, é só agradecer a Deus. E a única coisa que eu faço é tentar seguir os caminhos, né, de Jesus, tentar ser o mais correto possível, coerente. É difícil porque às vezes os caminhos querem levar a gente para o lado ruim, mas a gente bota a cabeça no lugar, o que é o certo fazer, e só agradecer, dizer para minha esposa que eu amo ela, meus filhos, a família toda. Agradecer também a oportunidade, né, que a gente não chega, para a gente chegar, esses dias até vi um comentário legal, quando a gente chega num lugar, as portas estão fechadas, né? Não vou lembrar o comediante, mas acho que é um repórter da Globo, enfim, não sei de qual canal, que quando a gente chega num lugar, as portas estão fechadas, por mais bom que a gente seja, ou capacidade, então a gente precisa de algumas portas sejam abertas para a gente. Então, agradeço imensamente aí ao Thiago, por permitir, né, por confiar no trabalho, ao prefeito Marcelo por aceitar, porque é uma indicação do Thiago, mas o prefeito tem que aceitar e apostar na gente, né? Como a gente falou no começo ali, o cara não vestiu a camisa, ou não é afiliado, né, não botou adesivo, mas mesmo assim bancaram minha ida para a secretaria, e alguém que não tinha lá no começo lá da sua vida nenhuma pretensão, não tinha as condições de chegar onde eu cheguei, e sou hoje secretário. Então agradeço muito a Deus, agradeço a quem possibilitou e mando um abraço também a toda a população. E precisando de mim, do André, do secretário, chamem, todos têm o meu contato, sou uma pessoa acessível, precisou de mim, vai na secretaria, a gente está aí para atender a população. Com o cargo vem a carga, e a gente tem que muitas vezes ser... As pessoas quando vêm conversar com a gente, né, elas vêm com problemas, e o mínimo que a gente pode fazer é dar atenção e tentar resolver da melhor forma possível, dentro ali da legalidade, da moralidade, e só continuar o trabalho para ajudar o nosso município. Então agradeço a todos de coração, beijo, Daiane, Davi, Rian, Isa, amo vocês, e obrigado também ao Jean pelo espaço, né? Pô, muito bacana aí poder conversar, trocar ideia. Agradeço de coração e Deus abençoe a cada um que está assistindo aí. Obrigado. É isso aí. Aqui eu vou dar um testemunho meu, né? Como eu sou um pouquinho só, 2 aninhos, 3 talvez, mais velho do que o Andriel. A mãe dele e a minha avó moravam quase vizinhos, né? Lembro do começo do namoro dele, da Daiane, lembro dele criança, com a Anastácia, né? Com o Ninho não, mas com a Anastácia. Lembro das histórias que a gente escutava, não tão boas.
E lembro desse início de vida teu difícil, lembro da tua responsabilidade que tu tinha de cuidar dos teus irmãos. E conheci teu pai, conheci tua mãe, em memória deles. E eu sei quanto que esse piazinho aqui batalhou para chegar onde é que tá. Quero agradecer aí a tua presença, a tua sinceridade. E continue assim, continue sincero, continue sendo verdadeiro e continue batalhando. Agradecer a Daiane aí também, que faz um ótimo trabalho lá na Câmara e que imagino seja uma ótima esposa. E como tu disse, sem as esposas da gente, a gente não vai, a gente não funciona. Esse podcast existe, eu sou vereador, de repente empresário daqui a pouco por causa da minha esposa. Sem ela não funcionaria, é mais do que 50%. É isso, então, beijo aí pra minha esposa. Um abraço pra Daiane, pra piazada aí. Esse vídeo vai ficar gravado aí pra quando o teu menino de 2 anos tiver maiorzinho e entender, ele vai poder assistir. Grato aí por El Bigodão, o nosso editor fantasma. Lembrando da promoção, né? Não esqueçam, participem. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso vídeo aí também. Passe pros amigos, para aquele amigo que não tem nada para fazer. Passa o vídeo para ele vai assistindo, ajuda nós lá. E boa sorte no teu trabalho, Mr. Daniel, teu novo trabalho. Você está secretário, né? Ninguém é secretário. Vai passar. Vai passar, né? Hoje, amanhã ou depois vai passar, mas que tu deixe marcas aí no nosso município. E por hoje é só. E valeu, galera. Tchau, tchau. Testando o som, 1, 2, 3, 4. Não está levantando nada. Não está fazendo 1, 2, 3. Alô, 1, 2, 3. Alô, testando.